Vamos então para a leitura de mais um exercício. O gráfico mostra o fluxo cambial líquido, entrada menos saída de moeda estrangeira no Brasil a cada mês, de agosto de 2011 a janeiro de 2012. De acordo com os dados apresentados, pode-se afirmar que nesse período o fluxo cambial líquido mensal em bilhões de dólares foi em média igual a... Então ele quer saber qual foi a média do fluxo cambial mensal em bilhões de dólares. Então, é um problema de média, certo? Média aritmética. Como que a gente resolve o problema de média? Média, no caso, vai ser a soma de todos os dólares envolvidos, certo? A soma dividido pela quantidade de meses. Então, essa conta que a gente vai fazer aqui. Então, a média vai ser a soma de todos os bilhões de dólares envolvidos. Vamos colocar aqui, então, essa retinha para a gente fazer essa soma. Então, vamos lá. No mês de agosto, foi de 4,2 bilhões de dólares, certo? Então, 4,2 bilhões mais setembro, no mês de setembro, foram 8,5 bilhões, mais 8,5 bilhões. No mês de outubro, teve uma queda de menos 0,1 bilhão. Então, menos 0,1 bilhão. Em novembro também, menos 0,9. Então, menos 0,9. Em dezembro também, menos 1,9, menos 1,9. E em janeiro de 2012, mais 7,3, mais 7,3. Então, é a soma de todos os valores em bilhões de dólares, dividido pela quantidade do quê? De meses. Ó. Eu tenho um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, eu tenho que dividir por 6. Tudo bem? Para ficar fácil essa conta, primeiro eu vou somar tudo que for positivo e depois vou subtrair o que for negativo, tá? Para que fique mais fácil. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira soma aqui. 4,2 bilhões mais 8,5 bilhões mais 7,3 bilhões, vírgula embaixo de vírgula, porque é uma adição de números decimais, certo? Aí vamos fazer a conta. 3 mais 5, 8, mais 2, 10, vai 1. Fica 0, vírgula embaixo de vírgula. 7 mais 8, 15, mais 4, 19, mais 1, 20. Então, essa conta aqui dá 20,0. Certo? Agora eu vou somar os negativos para fazer a continha também, para te subtrair desse 20, que vai ser 0,1, 0,9, 1,9. Está aqui, essa soma que a gente vai fazer. Aí vamos fazer a conta agora. 9 mais 9, 18. 18 mais 1, 19. Vai 1, fica um 9. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 1, 2. Então, eu vou tirar daqui 2,9. Ainda dividido por 6. Então, vamos fazer a conta agora. 20,0 menos 2,9. Lembrando que subtração também, vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer a conta agora. 9 não dá para tirar do zero, nem 2, então eu preciso pegar emprestado, fica 1. Aqui ficam 10, aqui ficam 9, aqui ficam 10. 9 para o 10, 1. 2 para o 9, 7. 0 para 1, 1. Então, vai ficar aqui 17,1 dividido por 6. Certo? Vou fazer a continha agora aqui, para finalizar. 17,1
dividido por 6. Conta com vírgula, né? Eu tenho que igualar as casas depois da vírgula. Eu tenho uma casa aqui depois da vírgula. Aqui eu preciso colocar uma casa depois da vírgula. Corto as vírgulas. A conta passa a ser 171 dividido por 60. Certo? Depois que eu cortei as vírgulas, vou pensar agora que número que eu multiplico por 60 que chega próximo a 171. Tá? O número que eu multiplico é 2. 2 vezes 60 dá 120. Vai sobrar, então, 1, 0 para o 1, 2 para o 7, 5, 1 para o 1, nada, 0. Vou continuar. Coloco um 0 que não tem, certo? Aí eu entro nos decimais, vírgula. Legal? Que número que eu multiplico agora por 60 que chega próximo de 510? O número que eu multiplico agora seria o 8. 8 vezes 60 dá 480, certo? Vou fazer essa subtração aqui. 0 para o 0, 0. 8 não dá, tem que pegar emprestado. Aqui fica 4, aqui fica 11. 8 para o 11 são 3. 4 para o 4, 0. Vou continuar, coloco um 0 que não tem e continuo normalmente, certo? 5 vezes 60, 300. Subtrai os 300 daqui, certo? E sobra no final, apertadinho aqui, 0. Tudo bem? Então, a média é de 2,85 bilhões mensais. Essa é a média mensal. A alternativa C responde a questão dessa versão A. Espero que você tenha entendido e vamos para a próxima. Bons estudos! E aí? Vamos fazer a leitura para resolver mais uma questão. João precisa medir a distância do ponto A ao ponto C. Então, a distância que ele quer medir é do ponto A até o ponto C. Está sem um metro, sem o seu metro, sem o instrumento de medir. Ele sabe que a diferença entre os lados de uma sala retangular é de 7 metros. Então, a diferença entre os lados é de 7 metros. E que o perímetro dessa sala é de 34 metros. Aplicando seus conhecimentos matemáticos, ele concluiu que a diagonal AC é a hipotenusa no triângulo retângulo ABC. Então, aqui, esse é o triângulo retângulo ABC. E aqui, essa hipotenusa que nós vamos chamar de x. É essa distância que ele quer, a distância AC, que é a distância da hipotenusa. Tudo bem? Então, vamos calcular. Note que o problema fala para a gente que a diferença entre os lados dessa sala é de 7 metros. O que isso significa? Que um lado tem que ter 7 metros a mais do que o outro. Então, vamos pensar assim. Se esse lado tem uma dimensão que eu desconheço, esse outro lado aqui tem que ter 7 a mais do que esse. Logo, esse lado aqui também tem isso, certo? 7 a mais. E esse aqui tem isso. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, perímetro é de A até D, D até C, C até B e B até A. Esse é o perímetro. Se o perímetro é igual a 34, e isso o problema fala para a gente, eu vou anotar aqui, ó. Se o perímetro tem 34 metros, certo? Qual vai ser, então, a distância, né, de AD e a distância de DC? Que eu preciso saber, porque eu preciso desses catetos para poder calcular a hipotenusa, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar esses 7 aqui, ó. 7 mais 7 dá 14. Eu vou tirar 14 metros daqui. Por que, professor, você está fazendo isso? Olha só, tirando esses 14 metros daqui, dessa soma, vou fazer a conta, 4 por 4 nada, 1 por 3, 2, dá 20 metros. Então, eu sei que 20 metros são essas partes iguais aqui, ó, que eu pintei como uma bolinha. Então,
eu vou dividir por 4 para achar uma parte, certo? Vamos lá, que número que eu multiplico por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, para o 20 nada. Então, 5 metros tem essas partezinhas aqui. Então, se aqui tem 5 metros, esse lado aqui tem 5 mais 7, que dá 12 metros. Legal. Então, agora eu tenho esses dois catetos aqui. Os dois catetos, um triângulo retângulo, eu consigo resolver a questão usando o teorema de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras, o que ele diz para a gente? Ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a 25, que é 5 vezes 5, mais 144, que é 12 vezes 12. X ao quadrado é igual a 169, certo? Se eu quero descobrir só o valor de x, é só aplicar raiz quadrada em 169. Tudo bem? Nós aprendemos isso. A operação inversa da potenciação é radiciação. Então, se eu quero saber o valor só de x, é só aplicar raiz quadrada. Então, aplicando aqui raiz quadrada, vou fazer o cálculo aqui do outro lado, raiz quadrada de 169 é 13, certo? Então, 13 seria a hipotenusa AC, que é o que ele quer. Alternativa B. Espero que você tenha entendido. Tudo bem? E aí, relembrar as questões de perímetro, relembrar as questões de teorema de Pitágoras, para ficar mais fácil a resolução no próximo simulado. Tá bom? Bons estudos. E vamos continuar aí, que tem mais algumas questões para a gente resolver. E aí, meus amiguinhos, vamos fazer mais uma leitura aqui para resolver mais um probleminha? Os produtos de certa empresa são acondicionados em caixas cúbicas com 50 centímetros de aresta. Lembrando que aresta, certo? Seria essa distância daqui até aqui, certo? E 3 arestas definem um volume. E essas arestas desses cubos são iguais, certo? Então, vamos continuar. Essas caixas cúbicas são encaminhadas para um depósito de produtos acabados, onde elas são armazenadas em pilhas também com formato cúbico. Então, eles fazem uma pilha com formato cúbico. A figura mostra uma dessas pilhas em formação. Para que a pilha fique completa, ou seja, ela não está completa ainda, serão necessários mais. Aí a resposta está em metros cúbicos, certo? Ou seja, em volume. Então, eu tenho que descobrir qual o volume que falta para completar essa pilha. Beleza? Vamos pensar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubos aqui. Eu tenho um que é o mesmo, certo? 2, 3, 4, 5 aqui. Para completar, eu tenho que ter 5 em cima também, subindo, né? Nas 3 dimensões. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Falta uma pilha aqui. Subi uma pilha. Né? Subi aqui mais uma camada aqui em cima. Então, o que eu preciso? Eu preciso dessa quantidade, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que dá um total de 16, mais 17, 18, 19. Para completar toda essa pilha, certo? No seu formato cúbico. Então, vou anotar aqui. Para a pilha ficar completa, certo? Então, para a pilha ficar completa, será necessário ou faltam 19 caixas. Não foi isso que nós fizemos aqui, né? Para a pilha ficar completa, faltam 19 caixas que nós contamos aqui. Beleza. E o volume de uma caixa? O volume de uma caixa cúbica. Vou fazer o cálculo, tá? O volume de uma caixa
O problema fala que é 50 ao cubo. Professor, mas como é 50 ao cubo? Eu não tenho uma aresta aqui que é 50, então eu tenho 50 vezes 50 vezes 50. Vai dar o volume, certo? Vou fazer a continha aqui. 50 vezes 50 vezes 50. Tá? De uma forma mais simples. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125, mais 3 zeros aqui. Tá? Se você fizer a continha, você vai ver que vai dar isso aqui mesmo, centímetros cúbicos. Então, o volume de uma caixa vai ser igual a 125.000 centímetros cúbicos. Mas olha só, a minha resposta está em metros cúbicos, eu vou transformar. Vamos relembrar. Metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, certo? Então, estou no centímetro cúbico, quero chegar no metro cúbico, eu tenho que andar 3 casas, mais 3 casas, que dá um total de 6 casas para a esquerda, certo? Para o lado que eu andei aqui mesmo. Então, vamos lá. Andando dentro desses 125.000 aqui. Andando 3 casas, mais 3 casas, isso vai ser a mesma coisa que 0,125 metros cúbicos. O volume de cada uma em metros cúbicos, certo? Então, para a pilha ficar completa, faltam 19 caixas vezes 0,125 metros cúbicos cada uma. Vou fazer essa conta aqui. 0,125 vezes 19. Vamos lá, para ficar facinho. 9 vezes 5, 45. Vão 4, ficam 5. 9 vezes 2, 18. Dá 22. 18 mais 4, 22. Vão 2, ficam 2. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. Legal. Vou apagar para não ficar dúvida. Apagar aqui para a gente fazer a continha. Vamos lá. A segunda multiplicação. Esse 1 aqui representa a dezena. Então, quando eu multiplicar 1 vezes 5, o 5 tem que estar obrigatoriamente embaixo da dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Está aqui. É essa adição que a gente vai fazer. Certo? 5 mais nada, né? É 5. 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Eu tenho 3 casas depois da vírgula, que eu também tenho que ter 3 casas depois da vírgula. Então, 2,375 metros cúbicos. 2,375 metros cúbicos é a resposta. Beleza? Que é a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido. Tudo bem? Firme nos estudos. Na dúvida, dá uma estudadinha aqui em transformação, né, de unidades de volume, certo? E, no mais, cálculo de volume que nós já aprendemos. Então, espero que tenha sido legal, tá bom? Até a próxima. Vamos fazer a leitura aqui da questão de número 42. Da quantia total que havia reservado, um pequeno comerciante usou a terça parte para pagar o valor total devido ao fornecedor A. E usou a quarta parte para pagar o valor total devido ao fornecedor B. Com a quantia restante, com o que sobrou, ele só conseguiu pagar metade do valor total devido ao fornecedor C, pois ainda faltaram R$ 2.500 para completar o pagamento. Conclui-se, então, que o fornecedor A recebeu... Legal. Então, vamos para a resolução. Nós temos aqui 3 fornecedores, o fornecedor A, o fornecedor B e o fornecedor C. Com um terço dessa quantia, né, ele conseguiu pagar o fornecedor A. Então, ele pagou todo o fornecedor A sem nenhum problema, com um terço do que ele tinha.
Depois ele usou 1/4 do que ele tinha e ele conseguiu pagar totalmente o fornecedor B também, certo? E com o que sobrou, do resto, do que sobrou, ele não conseguiu pagar completamente o fornecedor C. Ficou faltando ainda 2.500, ele só conseguiu pagar a metade. Então vamos lá, primeiro vamos ver quanto ele usou para pagar esses dois fornecedores aqui da quantia total que ele tinha, tá? Para isso eu vou fazer o MMC, vou fazer aqui no cantinho, de 3 e 4. O MMC de 3 e 4 dá 12, para quem já sabe. Quem não sabe, eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Lembrando que aqui eu só posso ter números primos. Por 2 eu consigo, 3 não. 4 dá 2, 4 por 2 dá 2. Ainda dá por 2 dá 3, dá 1. Agora dá por 3, dá 1, dá 1. Certo? Então, como que fica esse valor? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12, então, é o MMC, é o mínimo múltiplo comum. 12 por 3, dividido por 3, dá 4 vezes 1, 4. Mais 12 por 4, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7 dozeavos. Então, da quantia total que ele tinha, ele usou 7 dozeavos para pagar totalmente A e B. E do que sobrou, olha só, o que sobrou dessa quantia? Professor, eu sei que o denominador, que é o 12, ele define em quantas partes foi dividido o meu inteiro. Meu inteiro foi dividido em 12 dozeavos, porque 12 dividido por 12 dá 1, certo? Se ele já pagou 7 dozeavos, se eu subtrair daqui 7 dozeavos, eu vou descobrir quanto que sobrou desse dinheiro. Legal, é isso mesmo. Então, quanto que sobrou desse dinheiro para pagar o C? O problema diz que sobrou o resto, né? Ele usou o resto para pagar o C. Logo, o resto de 12 menos 7 dá 5 dozeavos. Só que o problema também deixa claro que com esse valor, ele só conseguiu pagar a metade do valor que ele devia para C. Então, esse valor aqui só é a metade do que ele devia para C, pois faltou ainda 2.500. Olha só que interessante. Está aqui tudo que ele devia, né, para C. Com 5 dozeavos da quantia que ele tinha, ele só conseguiu pagar a metade, certo? Pois ainda faltaram 2.500. Logo, se ele conseguiu pagar a metade e só faltam 2.500, que é a outra metade, então eu posso afirmar que esses 5 dozeavos ele representa 2.500 reais. Professor, não entendi. Calma aí. Olha só. Se ele chegou aqui com 5 dozeavos do que ele tinha e conseguiu pagar metade e ainda faltam 2.500, então 2.500 só pode ser a outra metade. Então, 5 dozeavos ele paga essa parte aqui que também é 2.500, logo 5 dozeavos é 2.500. E agora o que eu faço? Divido pelo de cima. Quando eu dividir pelo de cima, eu vou achar 1 dozeavos, uma partezinha pequenininha aqui. Quando eu multiplicar pelo de baixo, eu vou achar 12 dozeavos. Opa, 12 dozeavos está aqui, professor. O que é 12 dozeavos? 12 dozeavos é toda a quantia que ele tinha. É tudo o que ele tinha. Então, vamos fazer essa continha aqui. Tá? Vai ser 2.500 dividido por 5, para achar uma parte, tudo bem? 25 por 5 dá 5, sobra um zero. Desse zero, 0 vezes 5, 0 para o zero, nada. Desse zero, 0 vezes 5, 0 para o zero, nada. Então, uma parte é 500. 500 vezes 12, eu vou fazer a continha aqui, tá bom? 12 vezes 500, para ficar mais fácil. Eu vou abaixar esse zero. 5 vezes 2, 10. Vai 1, fica 0. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, 6.000 reais é o que, professor? 12 dozeavos. É a quantia total, tá? Quantia total.
Mas é isso que ele está perguntando? Qual é a quantia total? Aí eu tenho que voltar lá na pergunta do problema para não me perder, beleza? Ele está perguntando assim, quanto que ele utilizou dessa quantia para pagar o fornecedor A? Né? Quanto que o fornecedor A recebeu? Logo, A recebeu, o problema fala que ele recebeu a terça parte, ele recebeu 1/3 de 6.000 reais. Vou simplificar, por 3 dá 1, por 3 dá 2, então ele recebeu 1 vezes 2.000, 2.000 reais. Então, essa é a resposta que a gente estava procurando aqui, 2.000 reais, alternativa A. Espero que você tenha entendido, certo? Qualquer dúvida que ficar, é bom estudar, relembrar um pouco o resto de fração, MMC, tá? E na dúvida, a gente está lá no plantão para poder ajudar você, beleza? Então, até a próxima.